Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui mais uma noite para falarmos sobre essa doutrina que tantos nos tem ajudado. Primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a proteção do mais alto, dos bons amigos, de Jesus, nosso Mestre, para que possamos ter o envolvimento dessas criaturas, de Jesus, nosso Mestre, para que possamos aproveitar esses pequenos momentos que nos reunimos aqui, para que possamos juntos refletir sobre a importância do Espiritismo em nossas vidas, sobre a importância do cristianismo em nossas vidas, e que nós, reunidos em nome do Pai, possamos fazer a nossa pequena e humilde parte na obra da criação. Anima-nos, Senhor, com esse sentimento mais puro, envolva-nos na Tua paz, querido amigo, e permita que possamos dar início a mais uma noite de estudos com o nosso muito obrigado. Nessa noite, nós vamos falar, escolhemos o tema, falar sobre o cristianismo e o espiritismo. No mês de janeiro, nós tivemos vários temas refletidos, pelos nossos companheiros que prepararam os estudos, do mês de janeiro, da importância do espiritismo. Todos os temas à luz do espiritismo. E hoje nós vamos refletir sobre a importância do cristianismo e do espiritismo, o que há de comum entre o espiritismo e o cristianismo. O tema de hoje é cristianismo e espiritismo. Para isso nós vamos voltar 2000 anos, e no dia no advento de Jesus, quando ele começou a fazer sua pregação, e questionado pelo doutor da lei, ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Passados 2000 anos aproximadamente dessa fala de Jesus, dessa colocação de Jesus, Kardec inaugura o advento do Espiritismo com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, trazendo para nós a seguinte reflexão. Questão número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nas questões seguintes, Kardec vai trazendo sobre a importância de Deus, os atributos da divindade, porque é o que nós, na nossa condição espiritual, ainda podemos compreender. Nós não temos capacidade para entender Deus na sua plenitude, mas nós podemos compreender Deus por conta dos seus atributos. Se a gente, graças à ciência hoje, consegue ver, através do telescópio, galáxias sendo criadas, e galáxias enormes que existem, que já existem, a gente pensa assim: nossa, Deus é perfeito, porque o universo está em expansão, sendo criados novos mundos, novas galáxias, novos sistemas solares, e nós, aqui nesse humilde planetinha, não podemos achar que Deus é apenas está aqui como uma questão de nos servir. É lógico que Deus, como Pai amoroso que é, sempre atende a todos nós. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque Deus, na condição de um Pai amoroso, bom, como Jesus trouxe para nós há 2000 anos, nós temos que compreender que Deus realmente é uma criatura, Deus, na verdade, faz tudo por nós. E nós, as criaturas, criação de Deus, filhos do Pai, temos que entender que, como filho, o nosso Pai quer sempre o melhor para todos nós. Quando a gente reconhece que Deus realmente
assumindo o papel de criador, de pai, como está lá, né, nos atributos de Deus, né, onipresente, onisciente, verdadeiramente justo, bom. E aí a gente vai compreendendo que Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. E para isso, é preciso que a gente olhe para o que está ao nosso redor. O problema é que a criatura humana, por conta do egoísmo, da sua vaidade, ela não consegue compreender algo maior do que ela. O nosso orgulho, às vezes, não nos deixa compreender que existe sempre um Deus maior que nós. Muitos nossos companheiros de experiência terrena sequer acreditam em Deus. E a gente tem que ter, né, dentro da nossa, daquilo que a gente já pode compreender, a gente tem que ter misericórdia por essas criaturas, porque cada um de nós vai chegar e vai encontrar o seu momento. Né? Cada um de nós, num dado momento, vai entender a sua natureza, vai entender a natureza divina e vai começar a se transformar num ser humano melhor. Os mais comezinhos criaturas, aquelas pessoas, criaturas mais pérfidas, um dia serão espíritos crísticos. Então, é só uma questão de tempo. Nós temos a única obrigação que temos, né, a única coisa que podemos fazer pelos outros é orar por eles. E o que podemos fazer de melhor pelos outros é nos melhorando, nos tornando seres melhores. Porque na medida que a gente se transforma, a gente vai transformando no efeito cascata o ambiente em que a gente vive. Se a gente é uma criatura melhor, é lógico que o ambiente que a gente vive, ele vai se tornar melhor. Se a gente faz oração, se a gente faz prece, agradece a Deus e direciona a prece por aqueles que nos perseguem e caluniam, né? Se a gente faz prece por aqueles que a gente ama, como todas as criaturas fazem, né? Porque o que nos une como criaturas é que quando a gente, inclusive, é pai ou mãe, o que nos torna iguais é esse sentimento de amor e devoção que a gente tem por aqueles que são considerados nossos filhos. Né? E aí, por isso, os Espíritos dizem, e Jesus, corroborando com tudo que Jesus falou, o que nós fazemos melhor, mais que os outros, quando a gente não consegue amar o inimigo? Porque amar os amigos, amar a nossa família, isso até o malfeitor faz. O que nos diferencia, o que vai diferenciar um ser humano que está em processo de evolução, um ser humano que ainda não encontrou o caminho da evolução, ou que está aí lutando ainda para aprender diante das dificuldades, da adversidade, o que nos torna diferentes é o fato da gente conseguir já fazer prece e amar os nossos inimigos. E é isso que Jesus trouxe. Quando ele diz ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo, inaugurando a lei áurea, ele diz para nós, faça algo diferente. Porque amar a Deus que você não vê é muito difícil. Né? Mas quando você olha para a obra da divindade e você olha para a natureza, quando você olha para dentro de você, desse universo, porque cada um de nós é um universo complexo, cheio de ramificações, né? O nosso organismo, aquilo que nós trazemos como corpo físico, é um universo. Né? Hoje nós, inclusive, estamos vivendo um momento em que um vírus, que é uma criatura muito pequena, está lá habitando dentro de nós. Né? Em alguns casos, fazendo algumas situações, fazendo alguma tragédia. Em outros, não acontece nada. Então, mas de qualquer forma, é o ambiente que ele necessita viver. É uma criatura de Deus, com certeza. E através dessas experiências, né, vivências que nós estamos também nos aprimorando. Porque a dor nos faz crescer. O sofrimento nos faz crescer. E quando a gente compreende que o que Jesus quis dizer, né, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, esse é o processo de transformação que é necessário para cada um de nós. Compreender que nós temos aqui na Terra um objetivo único de viver uma vida direcionada para Deus.
E aí, quando a gente caminha mais um pouco com relação à doutrina espírita, nós temos lá um outro ponto interessante da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. E a gente vai trazer junto para reflexão a pluralidade das existências. Porque a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, elas têm uma similaridade. Por quê? Porque a alma só pode ter pluralidade de existências se ela for imortal, se ela tiver uma vida imortal, se a morte do corpo físico não estabelecer a morte do espírito. E aí a gente vai lá no Evangelho de Jesus, e Jesus diz, né, em Mateus e João, ele diz que Elias, para cumprir as profecias, Elias haveria de vir. E aí, naquele momento, quando eles falavam, né, quando ele conversava com Nicodemos, né, que era necessário para essa questão do progresso, que era necessário nascer de novo, e que o que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito, ele querendo dizer, e aí o mestre pergunta, é necessário que eu nasça no ventre de minha mãe? E aí ele fala isso, né, que nasce da água, nasce do espírito, e aí ele fala para ele, você é doutor da lei, não sabe dessas coisas? E aí depois Jesus fala que Elias e João Batista, que Elias, que para cumprir as profecias, Elias haveria de vir, e que ele já haveria vindo e que eles não teriam observado, que eles não teriam entendido que ele já tinha vindo. E os apóstolos compreenderam que ele falava de João Batista. Então, se Elias tinha vivido num corpo físico anos antes, e agora nasceria de novo, como João Batista, num outro corpo, de uma outra mãe, eles entendiam que esse processo de reencarnação era um processo real. E o Espiritismo vem e traz de uma forma contundente e muito bem explicada todo esse processo de nascer, renascer, progredir sempre, tal como estabelece a lei. E nós, espíritas, que conhecemos através da literatura trazida por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Franco e tantos outros médiuns que tiveram, através da abnegação, o trabalho, né, de trazer para todos nós esse conhecimento que está nos livros, né, principalmente da série André Luiz, que fala da questão da forma como há o renascimento, né, e dos nuances da nossa vida nesse plano e no plano espiritual. Nós temos condições de compreender melhor. E aí, como foi acontecendo, né, através da divulgação doutrinária, nós tivemos condições de compreender melhor todo esse processo que Jesus já havia trazido. Não é uma novidade. É interessante que a gente pense isso, né? Porque às vezes as pessoas falam que o Espiritismo é uma religião nova, trouxe uma doutrina nova. Na verdade, o Espiritismo apenas de uma forma didática, né? Kardec de uma forma didática, né? Capitaneado pelos espíritos que compõem a divulgação, né? A Pleiade do Espírito de Verdade, que trouxeram para nós o advento da doutrina espírita, na verdade, pegaram tudo que já era de conhecimento, né? Todas as leis naturais que já eram de conhecimento do homem, né? Que Jesus já havia trazido, que Moisés já tinha, de certa forma, trazido, para que nós, e todos os profetas já haviam falado, para que nós tivéssemos isso de uma forma organizada, através das 5 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Através dessas obras, nós esmiuçamos toda a doutrina de Jesus e tudo aquilo que a humanidade já tinha conhecimento, mas que, de certa forma, né, alguns, por questões peculiares ou por questão de interesses pessoais, resolveram abolir, né, do
conhecimento doutrinário do cristianismo. E o Espiritismo nada mais fez do que pegar a inteligência humana através do processo racional e trazer através de reflexões. Quem conhece e já estudou sobre a forma ou o método utilizado por Kardec, que a gente fala do princípio da universalidade, vai entender que tudo que foi dito pelos espíritos não foi dito por um espírito só. Eles pegaram várias citações, né? Kardec mandava pergunta, porque ele era um poliglota, falava vários idiomas, ele mandava perguntas para várias partes do planeta, né, do globo, e aguardava as respostas. E ele percebia que todas as respostas, dadas em diferentes pontos do planeta, elas traziam as mesmas respostas. E aí, baseado nisso, né, e usando o processo racional, ele codificou, né, a doutrina espírita e estabeleceu como nome Espiritismo, porque, na verdade, o Espiritismo era uma obra ditada pelos espíritos, não era uma obra de Allan Kardec, né? Eu vejo aí, às vezes a gente ouve as pessoas, quando a gente fala assim, você é espírita, eu pergunto a religião, eu falo assim, você é espírita, eu sou espírita, aí a pessoa fala assim, já sei, você é kardecista. A gente tem que contestar isso, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque a doutrina que nós professamos é o espiritismo. Quem trouxe para nós a doutrina espírita foram os espíritas, e por isso é espiritismo, porque é uma doutrina ditada pelos espíritos. Nós temos que ter isso em mente. Como espíritas, nós não podemos descurar disso, né? E Leon Denis, né, quando questionado, certa feita, né, o que é o espiritismo, né? E ele, né, questionando e o que seria dele, ele fala que o espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro das religiões, porque na verdade, né, quando a gente abre lá o livro dos espíritos, logo após a capa, né, o que Kardec coloca lá sempre, né, sobre orientação dos espíritos, é que o espiritismo, na verdade, é uma doutrina espiritualista, né? Como todas as doutrinas, o catolicismo, né, o protestantismo e todas as vertentes que acreditam no espírito, na sobrevivência do espírito, ou seja, na imortalidade da alma. Então isso é uma questão, né, um ponto pacífico de todas as religiões espiritualistas. E nós, como espíritas, não somos diferentes. Nós acreditamos na imortalidade da alma, como Jesus propôs há 2000 anos. Acreditamos na pluralidade das existências, como Jesus trouxe para nós há 2000 anos. Então, a gente não está falando novidade nenhuma. Na verdade, nós só estamos trazendo de uma forma codificada, de uma forma organizada, né? O Espiritismo trouxe para nós, e nós, como estudiosos da doutrina, temos essa obrigação de divulgar a doutrina de uma forma correta, né? Então, estamos aqui. Então, se a gente for comparar todos esses pontos, não tem dificuldade nenhuma. Outra questão interessante é que a doutrina espírita tem como um dos pontos fundamentais a comunicabilidade dos espíritos, né? A comunicabilidade dos espíritos. E aí, olha que interessante. Moisés proibiu a comunicação entre os espíritos. E aí eu pergunto, por que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos? Porque elas haviam, né? Então, se havia a comunicação, é porque os espíritos existiam. A proibição, ela se deu numa época em que as pessoas usavam essa comunicação, que deveria ser feita como foi feita no Espiritismo, para princípio de conhecimento, para um método de aprendizado, para trazer para nós questões de conhecimento, e não para usar de forma banal, um processo de banalidade, né? E se a gente for voltar na época de Jesus, fala assim, olha, a comunicação dos espíritos é proibida, não existe. Se a gente for
perceber, né? Quando Jesus, depois de passar pelo processo de crucificação, se apresenta para os espíritos, o que na verdade estava acontecendo? Na verdade, era uma comunicação, né? Então, Jesus comunicava, do outro lado da vida, comunicava com os apóstolos. E aí a gente pensa assim, poxa, então, se Jesus, né, inaugurou esse processo de comunicação, nós também não estamos cometendo nenhum equívoco, nós não estamos transgredindo nenhuma lei natural. É uma lei natural, porque Jesus inaugurou isso com os seus apóstolos. Na verdade, inaugurou no cristianismo. Mas isso já era uma realidade, porque Moisés já havia trazido isso há muitos anos antes de Jesus, quando proibiu o que já acontecia. E nós, né, como espíritas, acreditamos nessa comunicação e, através dela, recebemos todo esse manancial de luz que é a codificação espírita, né? E a gente percebe que os espíritos sempre questionam, os espíritos não, Emmanuel, interessante que Emmanuel fala, quando eu falar alguma coisa para você que não, você fica com Jesus e Kardec, né? E aí a gente fica pensando assim, se todo o processo feito por Kardec para trazer o espiritismo para nós, ele é um processo legítimo, que os espíritos abonam, né, que vieram posteriormente abonaram, nós não podemos, de forma alguma, negar esse processo natural, que é o espiritismo. Então, o que nós... Então, tudo isso, né, que a gente tem conhecimento através da doutrina espírita, é uma questão natural, são coisas naturais. Então a gente não pode, de modo algum, achar que tudo isso está equivocado, né? E por último, né, para a gente já ir caminhando para a finalização, é interessante que a gente coloque a questão, uma outra questão, né? Jesus trouxe, né, há muitas moradas na casa de meu pai. E o espiritismo, né, juntamente com a ciência, vem trazendo para nós que realmente os planetas são todos habitados. Não tem lógica nenhuma a gente olhar para o universo, como eu coloquei aqui, olhar para o universo e ver tantas galáxias, tantos planetas, Deus criando todo o tempo, incessantemente, e a gente acreditar que só esse minúsculo planetinha do sistema solar, que é um minúsculo sistema dentro de uma galáxia da Via Láctea, é uma minúscula galáxia, seria unicamente o único planeta habitado em todo esse universo. Deus não faria tudo isso só para nós, só para o nosso deleite, né? Então a gente há de convir que Deus é muito grande, que Jesus, quando disse que Deus era realmente soberano, justo, bom, nós temos que entender dessa forma. O cristianismo e o espiritismo são só a mesma coisa. Se o espiritismo contradissesse alguma questão que o Cristo trouxe, provavelmente nenhum dos espíritos, nenhum dos médiuns que fizeram parte desse processo da divulgação da doutrina espírita estariam apoiando. Se fosse uma religião, como tantas que já surgiram e já acabaram, e falasse coisas que contradissessem a realidade, o que a ciência diz e o que o próprio cristianismo diz, né, o próprio Cristo disse para nós, com certeza, o espiritismo já teria sido banido da face da Terra. Porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. E o espiritismo, cada dia que passa, aumenta, na verdade, o número de adeptos. E Kardec foi claro, era muito claro com relação a isso. Nós não temos que nos preocupar com o proselitismo. Não temos que preocupar em ficar convertendo
pessoas a ser espíritos. O espiritismo é um processo natural. Quem quiser ser espírita, fatalmente vai ser espírita. E para ser espírita tem que acreditar nos pontos e nos fundamentos da doutrina espírita. Mas é interessante que a gente percebe até nos dias de hoje que muita gente se diz cristãos, né? Muitos dizem que são cristãos, mas eles a forma como vivem, a forma como agem, a forma como interpretam o cristianismo mostra que não compreenderam nada do que o Cristo trouxe. E nós, como espírita, não podemos querer acreditar que a criatura humana vai querer entender o espiritismo como nós compreendemos. Então, isso é uma questão individual de cada um de nós. Nós não podemos aqui impor nada para ninguém. Nós não estamos aqui para impor nada a ninguém. O processo do cristianismo, o processo do espiritismo é um processo de amor, em que a gente endereça as pessoas, endereça as pessoas que nós amamos, endereçamos a humanidade um processo de amor. Que nós nos qualificamos para que a humanidade seja melhor, para que através do amor a gente possa contagiar todos que convivem conosco. Porque a doutrina do Cristo é uma doutrina de amor. E aí, para terminar, eu gostaria de trazer para todos nós uma grande reflexão, né? No Livro dos Espíritos, questão 886, os Espíritos dizem qual o sentido da caridade, ou seja, qual o sentido do amor, como entendia Jesus. E ele fala benevolência com todos, né? Os Espíritos respondem benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse era o traço característico de Jesus. Esse é o traço característico de um homem de bem. Esse é o traço característico que tem que ter um cristão e um espírita. Que nós possamos, compreendendo isso, estarmos cada vez mais próximos de Jesus, cada vez mais próximos de Deus. E aí, compreendendo tudo isso, possamos estar cada vez mais melhores a cada dia. Vou convidar todos vocês, então, para que a gente possa fazer a nossa prece final de encerramento, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecendo a Jesus por fazermos parte da sociedade. Que nesse processo de vivência, Senhor, possamos ser cada dia, cada vez mais, seus adeptos dessa doutrina, adeptos da doutrina cristã, mas acima de tudo, Senhor Jesus, discípulos do seu amor divino, colaboradores na sua seara, para que em nome de Deus possamos ser cada dia, cada vez mais melhores. Abençoa-nos, Senhor, e despeça-nos em paz, na tua paz, que assim seja. Graças a Deus.